Uma cidade dourada escondida nas profundezas da floresta amazônica. Um explorador britânico que desapareceu sem deixar vestígios. E um mistério que permanece sem resposta há mais de 100 anos. Essa é a história real da enigmática cidade perdida de Z. Imagine adentrar uma floresta tão densa e vasta que parece não ter fim. Onde cada árvore esconde algo antigo, cada sombra guarda um segredo. E cada passo pode ser o último. Agora imagine fazê-lo motivado não por sobrevivência, mas por obsessão. A obsessão de provar que a história do mundo está errada. Foi exatamente isso que fez o coronel Percy Harrison Fawcett, um dos exploradores mais emblemáticos do século XX. Para ele, a Amazônia não era apenas um lugar inóspito. Era o portal para algo maior. Uma civilização esquecida, rica, avançada. Um Eldorado real. Fawcett acreditava ter encontrado pistas de uma cidade perdida no meio da floresta brasileira. Ele a batizou de Z. E em 1925, ele partiu em uma jornada para encontrá-la. Mas jamais voltou. O Percy Fawcett nasceu em 1867, no Reino Unido. Serviu como oficial do exército britânico e mais tarde se especializou em cartografia, o que o levou a ser convidado para mapear fronteiras da América do Sul. O trabalho era perigoso. As expedições exigiam resistência extrema, enfrentando doenças, terrenos inóspitos e tribos que nunca haviam tido contato com o homem branco. Mas Fawcett era incansável, carismático, culto e, acima de tudo, determinado. Ao contrário de outros europeus da época, ele acreditava que os povos indígenas tinham muito a ensinar e mereciam respeito. Ele não via os nativos como selvagens, via como testemunhas de algo que o mundo havia esquecido. Foi durante essas expedições que Fawcett começou a ouvir histórias. Lendas faladas em diferentes dialetos que descreviam uma cidade ancestral, com templos de pedra, estátuas, ruas largas e uma organização que lembrava civilizações clássicas. No coração da selva, dizia-se, existia uma cidade perdida, uma cidade de pedra, que desafiava tudo o que os historiadores acreditavam. A obsessão de Fawcett ganhou força quando ele teve acesso a um documento encontrado na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, o famoso manuscrito 512. O texto, atribuído a um bandeirante português do século XVIII, descrevia com detalhes uma viagem até uma cidade em ruínas localizada em algum lugar entre a Bahia e o interior do Brasil. O manuscrito falava de ruínas de pedra com inscrições indecifráveis, torres altas que lembravam arquitetura romana, uma praça central com uma estátua apontando para o norte, e um portal adornado com símbolos que não pertenciam a nenhuma língua conhecida. Para muitos, o manuscrito 512 era apenas uma fábula. Mas para Fawcett, aquilo era a peça final do quebra-cabeça. A cidade existia. E ele iria encontrá-la. Fawcett passou anos estudando mapas, relatos e organizando seus recursos. Ele queria montar uma expedição pequena, discreta e resistente. Em 1925, partiu de Cuiabá com 2 companheiros, seu filho Jack Fawcett, de 21 anos, e o amigo da família, Raleigh Rimmel. Eles levaram apenas o essencial: facões, bússolas, redes para dormir, mantimentos, armas leves e anotações detalhadas. Deixaram para trás cartas com instruções claras. Se não retornassem até certo prazo, ninguém deveria tentar resgatá-los. O motivo? Eles sabiam que adentrariam regiões perigosas, possivelmente hostis. Fawcett, experiente, queria evitar mais mortes em tentativas de resgate, como aconteceu em outras expedições perdidas no passado. A última mensagem enviada por Fawcett foi datada de 29 de maio de 1925. Nela, ele dizia estar confiante. Eles haviam alcançado um ponto chamado Dead Horse Camp, acampamento do cavalo morto, e seguiam em direção à cidade de Z. Depois disso, silêncio total. O desaparecimento de Percy Fawcett e seu grupo virou manchete nos jornais do mundo inteiro. Famílias, cientistas e até governos ficaram obcecados com o caso. Mais de uma dúzia de expedições de resgate foram organizadas ao longo dos anos. Algumas retornaram sem informações, outras nunca retornaram.
estima-se que mais de 100 pessoas tenham morrido tentando descobrir o destino de Fawcett. Com o tempo, surgiram relatos contraditórios. Alguns indígenas afirmaram ter visto o grupo ser morto. Outros disseram que Fawcett foi adotado por uma tribo e viveu o resto da vida como um deles. Outros ainda acreditam que ele encontrou Z e ficou lá. As décadas passaram. A Segunda Guerra Mundial aconteceu. A Guerra Fria começou. E mesmo assim, o nome de Fawcett continuava sendo estudado por exploradores e historiadores. Afinal, a cidade perdida de Z era real? Durante muito tempo, a arqueologia descartou a ideia de grandes civilizações na Amazônia. A floresta era vista como um ambiente hostil demais para abrigar sociedades complexas. Mas isso começou a mudar. No final dos anos 2000, com a ajuda de tecnologias como o LIDAR, um tipo de radar aéreo que detecta estruturas escondidas sob a vegetação, arqueólogos começaram a identificar enormes formações geométricas no sul da Amazônia, principalmente no Acre e no Mato Grosso. Círculos, quadrados, canais, muralhas, tudo esculpido no solo há séculos. Além disso, descobriram o uso da chamada terra preta, um tipo de solo fértil, feito de matéria orgânica, carvão e fragmentos de cerâmica. Um indício de agricultura sofisticada em larga escala. Esses achados mudaram a perspectiva da ciência. Sim, havia civilizações complexas na floresta. E talvez Fawcett estivesse certo o tempo todo. Hoje, existem várias teorias sobre o que realmente aconteceu com Fawcett. Morte por tribo hostil. A teoria mais popular é que eles invadiram território sagrado e foram mortos por alguma tribo. Morte por doenças ou fome. É possível que tenham sucumbido à malária, febre amarela ou simplesmente se perdido sem suprimentos. Foram capturados e viveram com os nativos. Algumas tribos afirmam que um homem branco viveu com eles por décadas. Um homem que nunca disse seu nome. Encontraram Z e decidiram não voltar. Uma hipótese romântica, mas que mantém viva a chama do mistério. A cidade nunca existiu. Era apenas uma obsessão. Muitos acreditam que Fawcett construiu uma fantasia com base em documentos mal interpretados e lendas locais. Mas há também uma teoria mais sombria. E se Fawcett encontrou algo tão importante, algo que poderia reescrever a história da humanidade, e foi silenciado? Conclusão: quase 100 anos depois, a floresta amazônica continua guardando seus segredos. Nenhum vestígio dos corpos, nenhum caderno de anotações, nenhum artefato da última expedição jamais foi encontrado. Percy Fawcett se tornou lenda. Um símbolo da curiosidade humana, da obsessão por respostas e do perigo de ir longe demais em busca da verdade. Mas a pergunta continua ecoando entre as árvores, onde a luz do sol mal toca o chão. E se a cidade perdida de Z realmente existiu? E se ela ainda estiver lá, esperando ser descoberta? Ou pior, protegida por forças que jamais vamos compreender? Você acredita que Fawcett descobriu algo real ou foi vítima de sua própria obsessão? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal para mais mistérios como este, toda segunda-feira aqui no Crônicas do Corvo.